Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Eu passei um trechinho de uma aula para vocês e o tema que nós vamos hoje discorrer é sobre as pessoas que têm um desapego excessivo ao dinheiro. Então, pessoas que não buscam dinheiro, que não valorizam o dinheiro, pessoas que ganham pouco, que o dinheiro para elas é tudo muito difícil. Essas pessoas, elas têm algumas dinâmicas que dentro da constelação familiar nós chamamos de dinâmicas ocultas. As dinâmicas ocultas dentro do sistema familiar são muitas, mas como vocês puderam observar, o meu professor o Décio, quando ele fala sobre esse assunto, ele mostra para a gente essa conexão do dinheiro com a vida. Porque o dinheiro, ele traz para nós a possibilidade não só da sobrevivência, né? Não é só de sobreviver o corpo físico. Ele traz todas as possibilidades que hoje nós temos. Então, poder expandir na vida, poder crescer, poder se desenvolver, vai depender muito do dinheiro. Como ele explicou lá nos primórdios, ou então até mais ou menos 150, 200 anos atrás, tudo era por escambo, as pessoas trocavam. Então, alguém tinha um porco, trocava por uma galinha, alguém tinha arroz, trocava por feijão. Então, as pessoas, quando o dinheiro não existia, elas tinham que fazer trocas. E aí o Décio fala assim, que o dinheiro ele é, um sistema de troca que se tornou universal, né? Um sistema, uma unidade e um sistema de troca universal, que possibilitou tudo que nós temos hoje. Embora muitos falam que o dinheiro é amaldiçoado, que o dinheiro é uma coisa ruim, a realidade é que o dinheiro foi uma mega de uma sacada, foi uma mega de uma invenção maravilhosa. Porque antes do dinheiro existir, seria muito difícil, por exemplo, se o dinheiro não existisse, nós fazermos essa live. Como que vocês iriam ter? Como que vocês iriam pagar pela internet de vocês? Como que vocês iam comprar esse celular, esse computador que vocês utilizam? Então, a partir do momento que o dinheiro foi criado, ele facilitou muito o equilíbrio das trocas entre nós. Então, através do dinheiro, nós conseguimos trocar muita coisa e ter todas essas facilidades que o dinheiro nos traz. Ter um chuveiro quentinho, ter uma cama de mola maravilhosa, tudo isso só é possível porque o dinheiro foi inventado. Então, e como o dinheiro é algo muito novo no planeta Terra, ele é algo que as pessoas, que nós estamos aprendendo a lidar. Mas os nossos antepassados, para eles, essas questões da sobrevivência foi muito mais difícil do que é para nós. E para nós foi o dinheiro que facilitou. Aí a pergunta é: o porquê que tem tantas pessoas com dificuldade em obter dinheiro? O porquê que tem tanta gente com tantas dificuldades com o dinheiro? E como eu já havia falado para vocês, nesses 24 anos que eu atendo como psicoterapeuta, eu cheguei a atender pessoas trilhardárias, pessoas com muito dinheiro. E eu achava, antes de atender essas pessoas, eu achava assim que a vida delas devia ser assim uma coisa fantástica. E eu acabei descobrindo que eles têm insônia por falta de dinheiro, porque o dinheiro não vai dar. Porque embora os empreendimentos sejam grandes e que da mesma forma que eles têm muito dinheiro, a hora que eles perdem muito dinheiro e é tudo muito rápido. Então, eu acabei observando essa energia do dinheiro, né? O quanto que para nós, como ela é algo muito nova, a humanidade ainda está aprendendo a lidar com o dinheiro, o quanto que para nós isso é desafiante, mesmo para as pessoas que têm dinheiro. E então, o Décio ele faz uma correlação dentro das constelações familiares, que foi uma observação dele, que todas as pessoas com muita dificuldade financeira ou com perdas financeiras, assim, sabe? Essas pessoas que perdem tudo,
por exemplo, uma enchente, a pessoa que perde todos os bens materiais ou que elas são roubadas. Existem umas dinâmicas que são inconscientes e que estão causando essas dificuldades na vida das pessoas. E isso acontece porque existe algo no sistema familiar que está levando a pessoa a isso. Então, o Décio diz assim, que o dinheiro tem a ver com quem está ligado à vida. Porque os mortos não precisam mais de dinheiro. Um trilhardário, daqui 2 horas, se ele morrer, esse dinheiro todo que ele tem não vai mais fazer nenhuma diferença na vida dele assim que ele perder o corpo. Assim que ele morrer, esse dinheiro todo não vai mais afetar ele. O dinheiro, então, ele é algo que é para quem está vivo. Por isso, quando uma pessoa tem esse sintoma de ele não querer ganhar dinheiro, não buscar dinheiro, abrir mão do dinheiro, tem algo estranho nessa pessoa. É sinal de que essa pessoa, esse é um sintoma de uma pessoa que ela está se desconectando da vida. É uma pessoa que ou internamente ela desistiu de viver e por isso ela está dando um comando para o seu inconsciente que ela quer partir. Ou nós observamos na constelação familiar uma dinâmica muito comum. Morre alguém muito importante do sistema, como por exemplo uma mãe. E aí o filho, de forma inconsciente, ele segue essa mãe na morte, mas não é consciente. Ele simplesmente, como ele também gostaria de estar onde a mãe está, ele faz esse movimento de morte dentro dele. E aí, assim, para uma pessoa que quer morrer, o dinheiro não é uma coisa importante, né? A pessoa, ela realmente, ela fica assim, excessivamente desprendida do dinheiro. Então, existem muitas dinâmicas ocultas dentro dos sistemas familiares que levam a gente a ter esses fracassos financeiros ou ter as dificuldades financeiras. A depressão é um grande sintoma também de pessoa que está no movimento de morte. Então, quando a gente faz uma sessão de constelação familiar e vai constelar ou uma questão financeira ou uma questão quando a pessoa traz uma depressão ou uma doença gravíssima, incurável, que ela sabe que ela vai morrer, né, como o câncer ou tantas doenças gravíssimas, essas pessoas, elas começam a ter uma desconexão muito grande com o dinheiro, já que o dinheiro é mesmo para as pessoas que escolhem a vida, que escolhem expandir, que escolhem o dinheiro, é uma energia que está a serviço. Pensa bem o quanto o dinheiro ele cria possibilidades, né? As escolas, uma faculdade, uma pesquisa de algo, tudo precisa ter dinheiro, né? Para que haja expansão em todos os sentidos da vida. E aí, o que a gente observa também, a falta de dinheiro tem a ver com quando a gente põe numa constelação e percebe que essa pessoa que está com um problema financeiro, ela não está conectada nem com os mortos da família e nem com ela ter tomado a decisão de morrer, então a gente daí vai observar outras dinâmicas. E uma outra dinâmica é uma pessoa que ela está fora do lugar dela no sistema familiar. Lembra que desde que nós começamos a jornada da constelação, eu venho falando do nosso lugar dentro do sistema. Por exemplo, eu, Patrícia, sou a quinta filha de uma família de 10 crianças. Eu sou a quinta filha do meu pai e da minha mãe. Então, esse é o meu lugar nesse sistema familiar, tá? Como no meu sistema familiar tem cinco crianças que não puderam nascer e 5 que estão na vida, então, no meu sistema familiar, ele estava fora de ordem. Antes de eu conhecer a constelação, ao invés de eu achar que eu era a quinta filha, eu sabia que eu era a segunda filha. Então, antes de mim, tem um irmão que não pôde nascer antes de mim.
E depois de mim, tem outros 4 que não puderam nascer. Então, essa falta desse lugar, desse meu lugar no sistema, ele causava muitos efeitos na minha vida, por eu não saber do meu lugar. E um dos efeitos que eu tinha de forma bem intensa era essa questão com o dinheiro, né? O dinheiro era sempre um negócio bem difícil de ele estar na minha vida e de eu também saber administrar ele. A partir do momento que eu me coloquei no meu lugar, uma das primeiras coisas que aconteceu foi uma facilidade maior com o dinheiro. Ele se expandiu mais na minha vida. Exatamente porque eu fiquei dentro do meu lugar no sistema familiar. E existem outras dinâmicas de estar fora do lugar, porque quando você está fora do seu lugar no sistema familiar, você está ocupando um outro papel no sistema. Então, muitas pessoas têm muitas dificuldades com o dinheiro, porque ao invés de elas terem ido para a vida delas, elas estão cuidando, por exemplo, de uma mãe, cuidando de um pai, ou cuidando dos sobrinhos, ou cuidando dos irmãos mais novos, tá? Então, elas estão fora dos seus lugares no sistema. Elas não foram para a vida delas porque algo aconteceu no sistema que fez com que essas pessoas tivessem que estar num outro papel e não o seu papel no sistema. Isso, quando a gente vai colocar numa constelação, a gente percebe que aquela mãe que está sendo cuidada por um filho, ela está fora do lugar dela no sistema também em relação aos próprios pais. Então, aí a gente, quando coloca os representantes na constelação, é muito nítido a gente ver aí também que na geração anterior as coisas ficaram fora dos seus lugares no sistema. E aí, muitas vezes, a gente vai colocar em representante para os avós, aí a gente vê que os avós também estavam fora dos seus lugares no sistema. E muitas vezes, esse ficar fora do seu lugar no sistema aconteceu lá com o bisavô, que morreu assassinado, e a partir do momento que esse acontecimento trágico aconteceu na família, todo o sistema familiar ficou bagunçado, porque quando saiu do sistema familiar, morreu uma peça importante, uma pessoa importante. E aí algum filho teve que tomar o lugar do pai para poder cuidar da mãe e dos irmãos, aí começa a fazer aquela história que a gente faz Ctrl+C, Ctrl+V. A gente começa a repetir a mesma coisa. O sistema ficou bagunçado e aquela bagunça do sistema começa a se repetir nas próximas gerações, só que aí já não é mais de forma consciente, é completamente inconsciente. Então, uma sessão de constelação familiar, ela vai ajudar a gente a olhar para essas dinâmicas que tem na nossa família e que a gente nem imagina. E agora eu vou falar para vocês uma coisa bem interessante. Para a gente poder entrar no nosso lugar no sistema familiar, basta a gente voltar de volta para esse lugar. Se eu sou só a filha, eu volto para esse lugar onde eu sou só a filha, onde eu sou só a irmã. É um lugar humilde, tá? Ele não é um lugar de destaque, ele não é um lugar de liderança na família, né? Os líderes da família é nosso pai e nossa mãe. E o fato da gente ser irmã mais velha ou irmão mais velho não quer dizer que nós somos os líderes dos irmãos também. Não quer dizer nada, só quer dizer que nós chegamos primeiro e o nosso irmão caçula chegou por último. Só quer dizer isso, mas quem são os manda-chuvas ali daquele sistema é o pai e a mãe. E vamos supor que os nossos pais, vamos supor que o nosso pai tem Alzheimer e ele não tem mais como conduzir a família. Vamos supor que isso aconteceu com o nosso pai. E a gente, de alguma forma, vai ter que conduzir algum irmão mais novo do sistema, porque está acontecendo a falta desse pai. A gente só vai ter sucesso para ajudar esse irmão e conduzir ele caso a gente fique pequeno diante dos nossos pais e a gente só faça uma intervenção na vida do irmão que o nosso pai faria daquele jeito. Senão, nós vamos ficar fora do nosso lugar. Quando a gente começa, por exemplo, a pagar a faculdade do irmão, a cuidar do irmão como se fosse nosso filho, tá? Aí nós vamos sair desse lugar que é só o nosso pai e nossa mãe que poderia fazer isso pelo nosso irmão.
E se o nosso irmão, porque os nossos pais não estão podendo fazer isso por ele, é a experiência dele, existe uma força. Se ele quiser fazer uma faculdade, ele vai conseguir fazer, mesmo que a gente não ajude. Então, a gente precisa aprender a parar de exagerar nas ajudas dentro do sistema. Todas as vezes que eu ajudo exageradamente as pessoas do sistema familiar, eu tiro a força dessas pessoas de elas próprias adquirirem força para irem buscar o que elas querem. Então, esse é um grande desafio também das pessoas que são bem-sucedidas no sistema. Vamos supor, você é o bem-sucedido na sua família, você adquiriu mais dinheiro que todo mundo da família e todo o resto da família tem muita dificuldade com dinheiro. Aí vai você, bonitão, só porque você tem mais dinheiro, né? Só que você está jogando futebol bem, é um Neymar na vida, vai você querer solucionar, comprar casa para um, dar passeio de viagem para outro, pagar a escolinha não sei de quem. E aí é a hora que você tira a força das pessoas do seu sistema familiar, porque você daí está fora do seu lugar no sistema. Mesmo que você seja o bambambam bam, bam da sua família, você tem que estar no seu lugar. É o mesmo as pessoas, por exemplo, como nós terapeutas, né, Isabel? Nós terapeutas, nós somos um terror na família. Porque a gente está numa profissão de ajuda, aí a família precisa de qualquer coisa, vai estar a gente lá dando palpite, falando coisas que não devia falar, conduzindo o sobrinho que a gente não devia estar conduzindo, se metendo no relacionamento de casal do nosso irmão, tá? Só porque a gente sabe como lidar com aquilo. Então, a gente, com muito amor, mete muitos pés pelas mãos quando a gente está fora do nosso lugar no sistema. E ficar no nosso lugar no sistema, ele é um negócio que vai dar uma consciência pesada. A gente vai. Imagine só, você tem grana para pagar a faculdade do seu sobrinho, o sonho do seu sobrinho é fazer medicina e você vai ficar no seu canto quietinho. Dói na alma, entendeu? Dói no coração. Mas se o seu sobrinho quiser ser médico mesmo, para valer, se isso é o destino dele, ele vai rodar céu e terra para estudar, para passar numa faculdade que não é paga, e ele vai fazer aquele trem acontecer. E isso vai dar muita força para o seu sobrinho, entende? Então, assim, ficar no nosso lugar no sistema familiar dá uma sensação assim de peso de consciência, dá a impressão que a gente deveria estar fazendo algo e não está fazendo. E não é uma coisa confortável ficar no nosso lugar no sistema. É você ver o seu pai diabético comendo doce e você, ó, boquinha que usa, não falando nada, porque ele é seu pai, ele é grande no sistema. Se ele quiser comer um porre de doce e morrer por causa da diabetes, você não pode fazer nada pelo seu pai. Olha que coisa difícil que é ficar no seu lugar, onde você só é o filho, onde você só é o irmão, onde você só é o tio, né? Estar no nosso humilde lugar vai fazer com que o sistema familiar fique em ordem. E aí eu vou colocar para vocês um videozinho que lá no comecinho, quando nós começamos a jornada, eu já coloquei para vocês. Como esse vídeo ele é do meu professor, eu não posso disponibilizar no YouTube, então para quem vai assistir pelo YouTube não vai poder assistir esse videozinho, porque eu vou pausar agora aqui a gravação, aí nós vamos assistir o vídeo e depois eu volto a gravar novamente quando a gente for discutir sobre esse assunto, tá? Então, Isabel, só aguarde uns minutinhos aí com a sua pergunta, e daqui a pouco eu permito você perguntar, tá bom? Eu vou colocar um videozinho aqui, mas vou pausar a nossa gravação. Então, esse vídeo que nós vimos, né, onde o Décio coloca 4 pessoas e uma tem que tirar a outra do seu lugar, né, dentro daquele sistema. E depois, quando ele dá o comando para uma das pessoas ficar no lugar dela dentro do sistema e só as outras 3, uma tem que tirar
colocar cada uma no seu lugar, vocês viram que a coisa simplesmente resolve, né? Então, isso prova para a gente que estar no nosso lugar na família é muito importante, a gente saber qual é o nosso lugar e ficar nesse lugar, mesmo que a gente fique de consciência pesada, porque o nosso lugar dentro do sistema, ele é muito leve para nós. E num efeito dominó, basta você entrar no seu lugar no sistema, que as outras pessoas vão ter que entrar nos seus lugares, né? E mesmo que isso faça com que você tenha que ficar com a consciência pesada. Quando eu vi essa aula na minha formação, toda a formação vai chegar uma hora que o Décio vai fazer esse exercício na aula. Melhor ir lá, E, vamos. e quando eu vi esse exercício pela primeira vez, eu coloquei a mão na minha cabeça e falei, eu estou tão fora do meu lugar no sistema familiar que é inacreditável, não faço nem ideia como é que eu faço para voltar no meu lugar. Né? De tanto que eu fazia esse movimento, eu tentava colocar todo mundo no seu lugar o tempo todo. E o pior é que eu não fazia só isso na minha família, como terapeuta, fodona, maravilhosa, né? Muito maravilhosa. Eu tentava colocar outras pessoas que eu percebia que estava fora dos seus lugares, eu tentava colocar elas no lugar delas. E aí, todas as vezes que eu fazia isso, eu é que tinha que sair do meu lugar. E aí, eu, assim, eu lembro de uma frase, né? O meu pai falava assim para mim: onde tem Patrícia, tem confusão. Aonde eu estava, tinha uma confusão acontecendo. E depois eu voltava para casa bombardeada com as confusões que eu arranjava na escola, que eu arranjava com meus irmãos, que eu arranjava com os primos, com os amigos. Sempre tinha uma confusão acontecendo. Levou quase 40 anos, né, para eu estar fora do meu lugar, assistir uma aula dessa, cair a minha ficha e eu ter que olhar e falar: quer dizer, então, que todos aqueles efeitos das coisas desafiantes, dos relacionamentos difíceis, era eu fora do meu lugar na família de origem e que bastava eu entrar no meu lugar, ficavam resolvidas. Então, assim, foi muito. O que eu posso dizer? Essa aula caiu um deusilhão de fichas, assim, na minha cabeça, e eu falei: agora eu tenho que mudar, eu tenho que ficar no meu lugar. E é verdade, a gente fica com a consciência pesada quando a gente vê que os lugares, as pessoas, as coisas estão fora de lugar e você não tem como pôr as pessoas no lugar delas. Apenas você voltar de novo para o seu lugar. E um bom exercício para isso é todas as vezes que você percebeu que você saiu, que a gente sai fora do nosso lugar. A gente é convidado para sair do nosso lugar. Vocês viram que no vídeo ele fala assim, quando alguém fala para você assim, só você pode fazer isso. Aí vai você se achando, né? A oitava maravilha do mundo e mal sabe que aquela pessoa vai sobrecarregar você porque fala que você é top das galáxias e só você vai resolver aquele trem, né? E a gente, as pessoas da nossa família fazem e também os nossos amigos fazem isso com a gente e também lá no trabalho sempre vai ter alguém que vai fazer isso com a gente. E a gente vai ficar sobrecarregado, fazendo tarefas que não são nossas, exatamente porque a gente está fora do nosso lugar. Então, quando nessa aula o Décio falou para todos nós, se a gente começar a parar de querer ter um lugar importante, não só na família, como aí para fora. Se eu saio desse lugar de importância, eu fico no meu lugar, porque só as pessoas que elas querem se sentir importantes é que elas vão sair do lugar delas. Em qualquer sistema, seja no sistema familiar ou seja no sistema aí fora, porque a hora que você pisa o seu pezinho para fora de casa, você está em todos os outros sistemas aí fora, né? Está no sistema de trânsito, você está no sistema educacional, você está no sistema da saúde, você está em outros sistemas. E o único jeito de você se colocar no seu lugar no sistema familiar é você parar de querer ter um lugar de importância. Quando você sai desse lugar de importância, você começa a ter muito sucesso na vida, inclusive sucesso com dinheiro.
Quando você sai desse lugar onde você quer ser importante. Então, agora eu vou abrir para vocês falarem, fazerem comentários, que eu já falei demais. E hoje, lembrar vocês que hoje é a nossa última aula desse ano. Quero muito que vocês falem para mim como é que foi para vocês a jornada da constelação esse ano. Que vocês falem um pouquinho sobre isso, tá? Quem, quem que quer? Isabel? Oi, professora. Eu Fala, quero, di- Lindsay. eu quero dizer que esse ano, na Jornada da Coração, eu me encontrei comigo mesmo, eu me aceitei. A partir de agora, eu me aceito mais, eu me vejo mais, coisa que antes eu não me via. Eu olhava muito a estrada do outro, eu queria seguir. Mas hoje eu sei que eu tenho uma colocação entre todos, mesmo que eu sou a última da família, mas eu não sei se veio alguém depois, mas que é a minha colocação na família e que todos e desejamos um Feliz Natal e dizer para você que continue sendo essa mulher virtuosa que você é, esses exemplos que você passa com suas histórias, com seus desafios que você venceu, a sua criança se tornou uma criança sadia, com certeza através da terapia. Então, eu só tenho a agradecer. Foi maravilhoso estar com você esses dias. Um momento de aprendizado mesmo, para a gente levar a sacolinha que a gente leva para a vida lá na frente. E sempre o momento é agora, né? O amor a Deus pertence e quando você retornar, irei retornar com você também. Muito obrigada, viu? Muita gratidão. Quem mais que pode abrir a câmera e falar, fazer perguntas sobre o tema? O que você está aberto para vocês. É só abrir a câmera e falar. Oi, eu vou falar então. Boa noite, seja bem-vinda, Simara. Boa noite. Essa jornada da constelação, ela foi, sim, de extrema importância assim, para a minha vida. Alguns relatos, né, eu compartilhei com as minhas irmãs, né? Nós somos. Até então eu achava que nós éramos em quatro, né? Aí tem um bebê que a minha mãe perdeu antes da minha irmã, né, mais velha. Né? Então, eu achava que eu era a segunda e agora eu sei que eu sou a terceira, mas é muito difícil todo momento eu me coloco como segunda, aí quando eu lembro, meu Deus, eu sou a terceira, é dificílimo. E a minha irmã, né, a Valéria, que supostamente seria a mais velha, ela tem muitos problemas de saúde, inclusive ligados à depressão, essa já teve muitos episódios de suicídio e tudo mais, e já fez muitos tratamentos e a gente não sabia, né? Da onde que vinha tudo isso. E aí, com, né, a jornada da constelação, eu pude entender, né, que essa questão desse bebê que a minha mãe perdeu, né? Porque ela se intitula muito a mais velha. Assim, eu sou a mais velha. Quando nós casamos, ela casou por último. Ela é uma vergonha para mim, eu sou a mais velha. Então, assim, é, vai ser complicado ela se colocar no lugar dela, mas eu preciso, né? A gente, pelo menos um se colocando no lugar no sistema já ajuda, né, as outras coisas. Então foi muito rico, assim. Isso é uma coisa muito forte para mim, mas em muitas outras questões essa jornada da constelação aí me auxiliou, me fez assim melhorar e pensar diferente. E assim que possível eu quero fazer uma constelação, né, presencial. Achei que tinha acabado a bateria. Mas foi muito bom. Obrigada, Patrícia, por toda a sua entrega, por todo o seu empenho. Foi incrível. Muito obrigada de coração. Eu Lindo agradeço ser você, também. viu? Muito obrigada. Vocês também são lindos seres. São filhos maravilhosos que os nossos pais colocaram no mundo, né? Nós somos esses filhos, filhas maravilhosas que
que os nossos pais deram a possibilidade da gente estar no mundo, né? No que diz respeito à sua irmã, é importante ela passar por uma constelação, porque muitas vezes não tem a ver com a criança que não pôde nascer. Muitas vezes ela está emaranhada com alguma outra coisa no sistema, e por isso que está levando ela ao movimento do suicídio, mas só através de uma constelação que é possível a gente olhar para isso, tá? E incluir um irmãozinho que está faltando é simples. A gente só inclui essa pessoa no nosso coração. Eu, para incluir, cheguei a comprar brinquedos e colocar na minha casa, em alguns lugares estratégicos, só para eu lembrar de incluir essa criança. Cheguei a comprar roupinha, sapatinho, mas o objetivo era assim, presentear essa criança, e o objetivo era para que eu lembrasse que essa criança pertence. Depois que eu percebi que eu já tinha incluído no meu coração, e aí eu doei os brinquedos, doei as roupinhas, entende? Era só um lembrete para mim, por um período, fazer o luto da perda daquela criança e depois a inclusão dela no sistema familiar, tá? Então, essa é uma sugestão que você pode fazer para incluir essa criança, que faz tanta falta no sistema, né? É uma pessoa que faz muita falta. E aí, assim, se o problema da sua irmã for essa criança e você incluir essa criança no seu coração, os sintomas dela desaparecem, tá? Então, se os sintomas dela não desaparecerem, então ela vai estar emaranhada com alguma outra coisa no sistema familiar, tá? Mais alguém gostaria de falar? Eu gostaria muito de ouvir vocês. Vocês abrissem o microfone, falassem. Eu vou falar, Patrícia. Fala, Elisandra, querida. Eu falo, acho que é o segundo ano, né, que eu te acompanho, já da jornada. Foi a segunda jornada, né? Foi. Só que essa foi mais longa, aquela outra foi mais Foi, curta, né? Ela já foi. tinha feito a outra jornada e agora ela. Eu falo, foi o primeiro contato, assim, né? Nós acabamos fazendo uma constelação online que me ajudou demais. Eu acho que todo esse ensinamento fez com que eu voltasse no lugar. Hoje, assim, eu vejo, sou a filha mais velha, tem as questões com os meus pais e eu tento vê-los assim. A vida é deles e eu só tenho que aceitar, né? E assim, eu sempre estou agradecendo agora toda noite para eles pela vida e que eu possa seguir. E essa questão, igual você falou também de ser filho, a gente também tinha, assim, nós temos, né? Para mim é um irmão, mas entre eu e minha irmã, e que eu tenho uma foto da família um anjinho que está na frente dessa foto. Então ele vai permanecer lá porque representa, né? Olha que E legal. assim, Ela deu uma outra solução bem interessante. Comprou um anjinho e colocou lá representando ele que está faltando na frente. porque fica lá na Gostei foto. dessa Aquela ideia. foto é a foto da família, não tem, né? Vai estar lá sempre. Mas do restante, assim, eu vejo que eu consegui melhorar bastante. Tem os dias que a gente não tá bem e tudo mais, mas a gente começa a ter aquela questão da postura, né? Tentar tomar a sua postura, né? O seu lugar ali. Então, olha, para mim agregou muito, muito mesmo. Você sabe, assim, depois que eu te conheci pessoalmente, ainda a empatia foi maior, eu consigo me identificar muito com você, né? E que eu quero seguir ano que vem, o que eu puder fazer, estar presente, eu vou estar participando. Eba, eba. Muitas coisas, né, Maravilhoso. para o ano que vem. Maravilhoso. Muita gratidão mesmo. Eu E que por todo o agradeço. apoio aí, nos maus momentos aí da vida. Eu que agradeço você ter me dado a oportunidade de estar disponível para ajudá-la, né? Sim, com Nesse momento certeza. desafiante. Eu que agradeço, né? E Vocês terem me muito. dado a oportunidade. Então, muita Obrigada gratidão. mesmo. Mais alguém gostaria de falar? Então, Patrícia, pode falar. não, se ninguém mais for falar, daí eu queria colocar uma outra questão que eu lembrei Não, agora. pode falar, pode falar. Eu também tive uma perda, né, um bebê, né, antes da minha filha, e agora aqui pensando, né, nos relatos aí, nas coisas, e é engraçado que a questão da minha irmã sempre vinha na minha cabeça e do meu bebê que eu perdi, não. E há uns 2 anos atrás, a minha filha teve uma questão aí
uma questão de saúde aí ligada a ela se achava gorda, magrinha, tipo assim, 45 quilos e se achava gorda, e isso tinha sentimentos também de morte, ela estava indo caminhando para a bulimia ali, entendeu? E ela sempre, a gente sempre fala assim, né? Eu sempre falava, né? Eu perdi um bebê e tal, mas ela sempre fala assim, eu sou filha única em tudo. E eu de fato eu preciso fazer uma constelação urgente, porque todas essas questões aí, hoje, graças a Deus, ela fez, né, um tratamento aí com 3 profissionais, né? Inclusive com psicólogo, e ela está liberada, mas é uma coisa assim que na época me deixou muito mal, assim, porque eu já vi escrito assim, né? Ela escreveu de batom nela, assim, eu mereço morrer, eu quero morrer, porque ela não conseguia. Aí, quando eu descobri, né, eu falei, "Gi, mas por que isso? Ai, mãe, porque eu não consigo me controlar. Eu não quero comer, eu tenho fome, aí eu como, né? Então, e aí eu não, nossa, eu estava sempre pensando na questão da minha irmã, porque gera muitos problemas com a família toda, sabe? Ela em si. E aí eu não tinha me tocado que eu tenho essa questão aqui em casa muito, muito Então, forte. Simara, você está vendo que está tendo um Ctrl+C, Ctrl+V da sua irmã e a sua filha, né? Ao mesmo movimento, um movimento de suicídio. Né? Então, tem algo no seu sistema que não é só essas crianças que não puderam nascer. Tem algo que precisa ser olhado, talvez algo antes de tudo isso. O emaranhamento, muitas vezes ele vai trazer à luz, uma constelação vai trazer à luz algo que aconteceu há 3, 4, 10 gerações atrás. Tá? Como pode ser que traga as questões das crianças? Mas as crianças abortadas ou que não puderam nascer, elas nunca são o problema. Essas crianças, elas não têm nenhuma exigência em relação aos pais. Tá? Normalmente, a gente, quando coloca numa constelação, é nítido. Essas crianças nunca têm uma exigência. Mas como no mundo espiritual elas podem estar perdidas, elas estão desconectadas do sistema familiar, então, quando a gente faz uma constelação e inclui essas crianças, ou você pode incluir essas crianças, é só você dar o nome e sobrenome que ela queria. Nós, mães, sempre sabemos se era menino ou menina. A gente sabe, por algum motivo a gente sabe. E a partir desse momento que essa criança ganha o nome e sobrenome, a gente inclui ela, passa pelo luto, pela falta que ela faz, e inclui ela no sistema, ela é incluída mesmo que você não vá numa constelação. Você pode incluir essa criança que não pôde ver. E se depois da inclusão a sua filha continuar com sintomas, então aí não tem realmente a ver, não tem nada a ver com essa dinâmica desse irmãozinho. Vai aliviar bastante o sistema familiar quando uma criança que está faltando no sistema é incluída. Então, eu vou te dar um exemplo de como eu tenho 2 crianças que eu perdi. Então, eu vou te dar um exemplo de como eu incluí, né, por um período, como uma dessas crianças. Certamente, ela estaria agora com 30 e poucos anos, e eu só descobri numa constelação familiar que eu tinha perdido essa criança. Sabe quando você perde nas primeiras semanas e você não percebe? Você não sabe que você perdeu, né? Então, ele era um menino e aí, para incluir, o meu marido e a gente adora andar de moto. Então, eu tenho um capacete. Então, na hora que eu olhei no capacete, eu falei, nossa, ele, com 30 anos, ele ia amar andar nessa moto. Então, o que que eu fiz? Todas as vezes que eu andava de moto, eu incluía ele no meu coração. Todas as vezes que o capacete, eu deixei o capacete meio que num lugar visível. Todas as vezes que eu bati o olho, eu incluía. Aí eu dei nome e sobrenome para ele e agradeci a ele o fato dele ter escolhido eu ser a mãe dele, né? E eu fui incluindo, eu levei acho que alguns anos fazendo esse movimento. Hoje eu nem faço mais. Hoje ele já está incluso no meu coração, tá?
E nesse meu segundo casamento, eu perdi também uma menina, e certamente agora ela estaria com uns 9, 10 anos. E foi através também de uma constelação familiar que eu descobri, porque eu também perdi ela no comecinho, eu não percebi que perdi ela. E aí ele estava dando um efeito muito forte no meu casamento, sabe? Porque quando um casal perde uma criança, dentro da alma, esse casal faz o luto. A alma sabe que essa criança foi perdida. Aí o casal, ele começa a se desconectar quando uma criança, eles começam a se separar sexualmente, começa a se desconectar, começa a ter muito desentendimento e mal sabe que é por conta dessa criança que não foi feito o luto por ela, né? Então, quando eu descobri, eu cheguei para o meu marido e falei, olha, nós perdemos uma criança. Ele começou a chorar, ele se emocionou na hora. E eu quero incluir, eu queria que você me ajudasse a dar um nome e sobrenome, né? Aí ele deu o nome de Ana Júlia. Então, eu dei nome e sobrenome para ela. E como na época que eu descobri, ela estaria, se tivesse viva com 5, 6 anos, então eu comprei lápis de cor, comprei esses negócios que criança gosta de pintar. Eu deixei para ela um lugar na mesa. Quando eu e ele vamos almoçar, eu coloco aquele negocinho de americano lá, né? Aquele negocinho que eu não lembro o nome. Eu comecei a colocar para ela também, né? E entrei no luto de sentir falta dela. E aí, assim, por uns 3 anos eu fiz esse movimento. Eu comprei um urso de pelúcia cor-de-rosa e deixei no meu quarto. Então, todas as vezes que eu olhava no urso, eu incluía ela, falava, Ana Júlia, mamãe comprou isso para você, eu agradeço muito você ter escolhido eu para ser sua mamãe. Então, é como se ela estivesse convivendo com a gente. Era assim, parece meio maluco isso, mas foi assim que eu fui incluindo ela no meu coração. Eu percebi que ela foi inclusa no sistema 1 ano depois que eu comecei a fazer esse movimento. Daí eu doei o ursinho, as roupinhas que eu tinha comprado para ela, tudo eu doei, né? E trouxe aqui para o consultório lápis de cor, canetinha, que a criançada, quando eu atendo criança, eu ponho para desenhar, né? Então, aí eu trouxe aqui para o consultório essas outras coisas, porque eu percebi que daí ela já estava inclusa, ela faz parte. Como eu tenho 2 filhas que estão vivas, e essa menina e esse menino que não puderam nascer, então para mim já é automático. Quantos filhos você tem? 4. Entende? E ninguém, quando alguém me pergunta quantos filhos você tem, eu falo 4, mas ninguém pergunta nada dos meus filhos. Eu nem preciso explicar que tem 2 que não estão na vida, né? Que não puderam nascer. Então eu tenho uma paciente que, sabe esses pingentinhos que ela tem 2 meninos, né? E ela perdeu uma menina que foi a primeira. Aí ela comprou mais um pingentinho e começou a andar. Então ninguém mais nem perguntava quantos filhos você tem. Estava no pescoço dela mostrando que ela tinha 3. Né? E então é importante fazer a inclusão deles e muitos sintomas desaparecem em nós e também em outras pessoas da família, quando a gente inclui essas crianças que não puderam nascer. É muito mágico. E quem é da Seishonoye, ou gosta da Seishonoye, eu aconselho a ir fazer um culto aos antepassados, que lá eles têm um culto aos anjinhos abortados. É muito bonito. Dá nome, sobrenome também para as crianças, e por 1 ano eles fazem oração para essas crianças, na Seishonoye. Então, eu também fiz isso. Fui na Seishonoye e também pedi para que fosse feita oração por essas 2 crianças por 1 ano. Então, incluir é incluir no nosso coração, e todas as vezes que alguém perguntar, a gente conta que tem mais uma criança. Né? Por mais que isso seja esquisito e estranho, mas você vai ver um efeito grande em você mesma. Um efeito grande, assim. Uma alegria você vai voltar a ter. Porque essas crianças fazem muita falta. Elas fazem falta. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu posso encerrar a nossa jornada? Então, olha,
de todo o meu coração, eu queria muito agradecer vocês, principalmente aquelas que bateram figurinha aqui toda semana. Eu agradeço muito a presença de vocês. Foi assim, para mim foi um grande desafio fazer essa jornada, porque eu sou uma pessoa muito reservada, eu não gosto muito de falar, eu adoro estar nos atendimentos aqui no consultório, entende? Mas essa coisa de aparecer na câmera, era uma coisa assim que eu tinha um bloqueio muito grande e vocês me ajudaram a desbloquear isso. E toda semana eu tinha que criar uma aula para vocês, então vocês me ajudaram a estudar mais, eu tinha que chegar de tarde aqui e pesquisar o que será que eu ia dar, procurar material. Então, vocês me ajudaram muito a compreender Professor, mais ainda a constelação familiar. Pode falar, Isabel. professora, você é, tipo, nem, nem eu que estou há pouco tempo, eu faço live, então você está me intimidando, não. Tem que jogar duro. É, Já te me é isso mesmo, pega Isabel. E foi assim, através de vocês que eu fui vencendo o desafio. Então, nos últimos 4 meses, comecei a fazer bastante vídeos curtinhos para pôr lá no Instagram. Todo santo dia eu posto 3 videozinhos lá. E aí, ano que vem, vocês vão me ajudar a vencer um outro desafio, que é fazer as lives ao vivo. Então, a partir do ano que vem, lá para fevereiro, eu vou começar a fazer as lives ao vivo no Instagram. E sempre vou estar compartilhando para vocês no grupo. E vou estar criando a nova jornada da constelação, que ela vai estar muito maravilhosa. A nova jornada, ela já não vai ser mais gratuita, ela vai ter um preço, mas um preço muito acessível para todo mundo. E aí eu vou estar disponibilizando, né, para que vocês possam, quem vai estar na jornada da constelação paga, vai estar aqui, nós vamos fazer através do Zoom, vai ter clube do livro, nós vamos ler livros juntas, vai ter constelação familiar também na jornada da constelação, quando todo mundo que tiver na jornada vai poder pôr um tema para constelar. Então ela vai ser uma jornada diferente, né? E a gente está desenhando ainda ela não terminei de desenhar ela para vocês, mas assim que a gente terminar, a gente vai estar postando no grupo, convidando vocês para participar da nova jornada. E para aqueles que não puderem participar da nova jornada com a gente aqui no Zoom, aí eu vou estar pelo menos uma vez cada 15 dias fazendo uma live ao vivo, aí vocês podem escrever, né, fazendo perguntas e tudo mais. Então, eu vou continuar cuidando de vocês, viu? E vou estar disponível, eu tenho meu WhatsApp lá, vocês têm. Qualquer coisa, manda um WhatsApp para mim, que assim que eu puder, eu mando um áudio e converso com vocês, tá? Eu vou estar aqui disponível para qualquer dúvida, para qualquer questão. Então, um grande abraço aí para vocês, uma alegria grande mesmo foi essa jornada e que a gente possa continuar juntos ano que vem e que o final de ano de vocês seja maravilhoso, Natal, Ano Novo, assim, tudo de bom, muito sucesso, saúde, prosperidade, tudo de bom para vocês. Então, um você beijo grande, também, fiquem com Deus, tá? você também. Tá, até Tchau, ano que vem. Tchau. tchau.